diante dos enormes desafios que nos são colocados diariamente, como pode o jovem alimentar a sua esperança? A incerteza domina o panorama mundial. Vemos a família a ruir e os valores já não existem. Perde-se o referencial para um jovem constituir-se enquanto pessoa. Não há horizonte que forneça segurança no trabalho e nas diversas instâncias do poder. Como jovem, preciso ter garantias para o meu futuro. Os decisores do nosso tempo, que desenham o mapa das nossas vidas em sociedade, têm a responsabilidade de dar respostas seguras à nossa geração. Eu acredito que haverá algo que nos ultrapasse e que pode ter uma palavra final sobre todo esse descontrole gerado para controlar. Somos aqueles que confiam no Senhor em absoluto. Por isso, me disponho e luto. Todos alimentam os seus padrões pessoais em casa, quando essa mesma casa se pode chamar uma família, visto que ela assumiu novos conceitos. Um ambiente tão diverso vai produzir uma geração de jovens confusos e desequilibrados emocionalmente, potenciais problemáticos. A vida é curta, mas desde muito jovem tenho de lutar por ela. Será possível, quando à partida me vejo a bater em portas, que temo em não abrir? As coisas não estão fáceis para nenhum jovem, mas o cristão dispõe de um sentido para a vida, em função da grande narrativa de Deus que nos explica tudo o que eu preciso saber. Queres-me fazer crer que Deus está acima de um sistema complexo, elaborado ao longo de anos e que nem os próprios que o criaram o dominam? Ainda que os céus mudem e os montes se transportem para o meio dos mares, nele fixamos nosso olhar. Podemos, enquanto jovens ou até mais velhos, desconhecer esses meandros, mas Deus conhece todos os mecanismos humanos, até os mais sofisticados, mas principalmente conhece o ser humano. Sou jovem, mas não sou ingênua, ao ponto de entregar o que desconheço do mundo a uma explicação simplista, evasiva, segundo pressupostos religiosos. As sociedades sentem essa falsa segurança numa interdependência de correlações de poder desiguais, muitas vezes cruéis e sem rosto, o que aumenta a impunidade. Acreditei sempre naquilo que fazia, mas agora duvido de mim mesmo. Nem sei qual será o meu futuro, ponho tudo em causa. Meus pais não são os pais padrão daquilo que durante décadas muito orgulhosamente se puderam gabar, desfrutar e aprender. Deus continua, em meio às intempéries, a ser a força de todo jovem. Nisso acredito piamente. Por mais que os sinais sejam outros, eles não me demovem. O nosso mundo é um mundo de causas e efeitos, mas a primeira causa de todas, o pecado da humanidade, ganhou vários efeitos e se tem desmultiplicado à medida que o tempo passa. Perante tantas coisas desconexas e sem muito sentido, dizes alguma coisa que tem lógica, mas situa-se num terreno religioso que muitas vezes não está isento de culpas. Apesar de ser mãe, sou ainda jovem e temo não só por mim, mas pelo futuro dos meus filhos. Não me parece, como jovem, que a resposta venha da tecnologia avançada, mas mesmo assim tenho dificuldade em acreditar no invisível. Vivemos num tempo onde encontramos explicações para tudo, de uma maneira como nunca antes tivemos, mas os jovens de agora permanecem com as mesmas dúvidas de há séculos. Para o jovem, o Senhor é o socorro bem presente na angústia. A angústia é um mal evidente, mas sobressai nestes momentos. Deus que é onipotente. Quando olho para os educadores do nosso tempo, eles mesmos têm dúvidas da melhor educação que devemos aplicar. Continuo sem respostas. Nosso problema é ter tantas explicações sem que nenhuma possa ser a mais consensual. Essa divisão divide quando ainda isto é informação.
Numa coisa tenho pensado muito. Nós jovens, que estamos com um futuro incerto, deveríamos parar para pensar em muitas coisas na velocidade dos nossos dias. Pensar? Mas como? Se somos a todo instante solicitados com tanta frequência, em espaços curtos, com tantas coisas superficiais. O tempo voa e não chegamos a pensar. Tens razão. Os jovens e as pessoas em geral falam e respondem sem pensar. Decidem e escolhem sem refletir. Seguem sem investigar e negam Deus sem lhe dar tempo. O futuro pode estar à distância de uns momentos de atenção prestados ao que Deus tem a dizer aos jovens. O desespero tem tomado conta de muitos jovens na sociedade, refletindo-se em decisões, em muitos casos fatais. Em meio a todo esse drama em que muitos têm mergulhado, sejamos para muitos deles que nos cercam pessoas espirituais.